Você não precisa entender as matérias 100% agora, mas você precisa lavar louça. Para entender melhor a relação entre uma e outra coisa, assiste até o final prestando muita atenção. Fala aí, que é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFRRJ. E hoje, mais uma vez, vou compartilhar com você aqui uma coisa do cotidiano de quem estuda, de quem se prepara para concursos públicos, né? Vou falar sobre aprendizado, sobre compreensão, entendimento, principalmente matérias de administração, de direito, matérias que a gente não viu na escola, né, e tá se deparando ali muitas vezes pela primeira vez. Uma coisa muito comum que rola com a maioria das pessoas é empacar. É você assistir uma aula inteira, você perder ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, voltar no dia seguinte, estudar de novo e não conseguir compreender, não conseguir fechar determinado assunto e por causa disso ficar agarrado ali, marcando o passo, né? Como a gente falava no quartel. Para quem não sabe o que é isso, né? Em vez de você marchar, que é quando você está em deslocamento, você simula uma marcha, só que parado, né? Beleza, e por que eu tô aqui falando para você que não precisa compreender 100% da matéria na primeira vez que você se depara com ela, né? Na primeira aula que você assistiu? Porque muitas vezes não tem como, tá? Alguns assuntos você consegue ver ali uma aula ou ler algumas páginas e compreender aquilo dali, começar a acertar questões, e outros assuntos você vai demorar para entender de fato. Isso acontece porque matérias novas normalmente estão codificadas, né? Por trás de cada novo assunto tem uma codificação, uma linguagem nova que você ainda não conhece, tem novos termos, tem novos modos de falar. Às vezes a gente estudando para concurso se depara com conceitos que em uma matéria significam uma coisa, em outra matéria significam outra coisa, e a gente passa várias vezes pelo processo de desconstruir um conhecimento, uma outra percepção que a gente já tinha consolidado sobre algumas palavras, sobre algumas situações, para construir novamente. Isso acontece bastante com o direito, por exemplo. E o que eu estou falando para você é que talvez você ainda não tenha ferramentas para compreender de fato o que você está estudando. Você vai conquistar, você vai adquirir essas ferramentas ao longo da sua caminhada, né? Através das revisões, voltando a esse tópico, aprendendo outras matérias lá na frente. É muito comum que você tenha uma matéria aqui que você não compreendeu e outra aqui que você sozinha também não compreenderia, mas que juntas elas fazem sentido. Então, quando você chega naquela outra aula, estava aqui em Direito Administrativo, foi ver uma aula de Constitucional, entendeu algo que te fez unir esse conhecimento, conectar os pontos, né? E finalmente compreender, entender esse assunto. Então, por isso é importante, sobretudo no começo, né? Quem está pegando aí, talvez para estudar para concurso pela primeira vez, não fica batendo na tecla de querer entender na primeira vez que você se deparar com determinado assunto. Vai cobrindo o seu edital, vai assistindo mais aulas, vai consumindo mais conteúdo, porque às vezes o que está faltando para você finalmente compreender é mais informação. Informação é essa que nem sempre vai estar naquela aula, às vezes está em outra matéria, às vezes você vai ter ali uma epifania, um insight, aquele famoso estalo, e você vai entender algo lavando louça, por exemplo. E aqui a gente chega na segunda parte do que eu falei no começo do vídeo. Mas, Guidion, o que lavar louça tem a ver com estudar, com aprender, com fechar edital? Quero fechar meu edital, não tenho tempo pra nada, como é que eu vou lavar louça? Meu Deus do céu, calma. Calma. Caso você não conheça ainda, te apresento o conceito de pensamento difuso. Nosso cérebro funciona de duas maneiras quando se trata de aprendizagem. Tem um modo focado e tem um modo difuso. O modo focado é mais organizado, mais centrado em uma tarefa, né, na solução de um problema, com ferramentas que normalmente você já tem, usadas de uma forma que normalmente você já sabe, de formas usuais, com conexões que você já costuma usar. No entanto, quando a gente vai aprender uma coisa nova, às vezes a gente precisa do modo difuso, que é um modo de funcionamento do nosso cérebro mais ligado à criatividade. E aí é que está o pulo do gato. Esse modo é principalmente ativado quando a gente está divagando, né? Quando a gente está tomando banho, quando a gente está deitando para dormir e relaxou, parou de pensar nas coisas, quando a gente está fazendo uma caminhada, quando a gente está lavando louça, tocando algum instrumento, né? Para quem gosta, jogando algum jogo que não exija tanto raciocínio, né? Algo mais fluido, automático, assim, que você simplesmente, enfim, diversas atividades que te levem àquele estado de piloto automático possibilitam aí esse pensamento difuso. E é por isso que muitas vezes você, caminhando para o trabalho, tomando banho ou deitando para dormir, tem ótimas ideias que você não consegue ter quando você está tentando ter essas ideias, né? Quando você está ali focado, pensando no intuito de resolver alguma coisa, tomar uma decisão, aprender uma coisa nova, por exemplo. É por isso que eu proponho aqui que você use também o pensamento difuso. Esse pensamento difuso também tem muita utilidade. Atenção aí, quem vai fazer prova com redação,
numa prova de concurso público, no momento da execução, da resolução dessa prova, quando você também tem uma prova dissertativa para fazer, que é o quê? Você fazer a leitura do tema da sua redação no começo da prova. Isso aqui é uma proposta, tá? Você resolve do jeito que você achar melhor, como ficar melhor aí de acordo com os simulados, seu treinamento. Mas aqui eu tô falando do jeito que eu faço e já falei ao longo do vídeo por que eu faço dessa forma, né? Você lê o tema da sua redação primeiro, vai resolvendo a sua prova, depois você pode ir no banheiro e voltar, você pode comer alguma coisa, ou seja, dá um tempo para o seu cérebro subconscientemente mastigar aquele tema ali, sem que você esteja necessariamente pensando nele. Isso pode fazer brotar várias ideias aí. Então o pensamento difuso é algo que você pode e deve usar, tanto na sua preparação quanto no dia da prova de fato. Mesmo se a sua prova não tiver redação, você pode fazer isso com uma questão mais difícil, né, com uma matéria que você tem mais dificuldade. Lê primeiro, depois vai resolvendo a prova, vai no banheiro, dá uma parada. Eu sempre gosto de sentar perto da janela quando possível, né, quando eu vou fazer um concurso. Vai dar uma olhada para os carros passando na rua, para o céu, tal, dá uma viajada ali, isso costuma ajudar bastante. E aí eu já peço para você, colega que já passou por uma experiência parecida, deixa um comentário aqui. Eu acho muito bacana esse tipo de compartilhamento de ideias aí com os marinheiros de primeira viagem, os concurseiros iniciantes, né, que estão ingressando nesse universo tão grande e complexo que é o universo dos concursos públicos. Eu acho importante demais falar isso para você que está começando a estudar para concurso agora, ou até para você que é intermediário, já prestou alguns concursos, mas nunca parou para refletir sobre isso, ou já pensou sobre, mas agora, devido à tensão, né, de editais abertos, ou qualquer outra situação, se pegou aí errando numa coisa que devia ser básica, que é o quê? Quando a gente começa a estudar, a gente acha que vai ver aquela aula e vai entender 100% daquilo, quer ficar martelando até o negócio entrar na cabeça, e muitas vezes a gente precisa de outros conceitos dentro da nossa mente para a gente compreender aquele tema. Muitas vezes está faltando descanso, né? Fazendo uma analogia com a academia aqui, o cara que malha, que treina muito, que busca hipertrofia, seja o cara bodybuilder, atleta de qualquer modalidade, depois dos seus treinos, se você não tiver o descanso, que também faz parte da preparação, você não produz a sua evolução. Da mesma forma acontece com os estudos. Se você estudar, não der tempo para o seu cérebro se organizar, o seu pensamento difuso encontrar formas criativas de resolver assuntos que durante a aula você não conseguiu resolver, às vezes uma questão que naquela hora ali, já aconteceu com você, por exemplo, de na hora da prova não conseguir resolver determinada questão e quando botou o pé fora do portão do seu local de prova, a resposta veio na sua mente? Foi porque você relaxou, o pensamento difuso fez isso para você. Então usa isso a seu favor na preparação também. E durante a prova, como eu falei aqui. Eu trouxe esse vídeo hoje aqui porque esse foi um dos erros que eu demorei mais tempo para corrigir na minha jornada concurseira. Eu cheguei inclusive a aprovar em concurso antes de corrigir esse erro, mas depois que eu passei a fazer dessa forma, eu vi que o meu desempenho mudou drasticamente, principalmente quando eu me deparei com editais grandes, com muitas matérias novas para aprender. Principalmente por isso eu trouxe esse vídeo hoje para você. Vai por mim, isso funciona. Vou deixar na tela final aqui alguns vídeos que complementam esse vídeo, né, com técnicas de aprendizado, ideias, motivação aí para você, concurseiro que está nessa jornada. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de ativar o sininho aí com as notificações. O YouTube, normalmente, quando a pessoa passa muito tempo sem postar vídeo, desativa o sininho das pessoas. Então, te peço para conferir se o seu está ativado. Até a próxima. Partiu!